Amém. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Está feliz? Glória a Deus. Passar agora para o irmão Cláudio, que ele vai ter uma horinha para trazer para nós a mensagem. Amém? E eu quero lembrar que domingo, se você puder vir aqui 9 horas da manhã para me ajudar a evangelizar. Amém? Eu vou estar saindo aqui domingo 9 horas da manhã para evangelizar. Então, se você tem fé, quer servir a Deus, quer agradar a Deus, vamos estar aqui junto nessa fé. Amém? Passa, irmão Cláudio. Alô? Paz do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Todos estão contentes? Todos, né? Não tem ninguém com sono não, né? Espero que, como o ensinamento bíblico é mais lento, então espero que todos prestem atenção e que realmente possa sair daqui hoje com bastante ânimo, poder passar para alguém aquilo que aprendeu. Porque a nossa vida espiritual, ela é uma caminhada diferente das outras. Porque se a gente não aprende realmente aquilo que a Bíblia e a palavra nos ensina, dificilmente a gente pode ter uma caminhada correta, ou certa, ou vitoriosa. Então, somente através do aprendizado, porque Jesus, ele disse: descobrirei a verdade e a verdade vos libertará. E isso é que falta para muita gente. Porque as pessoas, elas caminham de qualquer forma e passam a não conhecer aquilo que realmente é verdade. Então elas têm a vida delas de uma forma louca e nem sempre vitoriosa. Porque quando ela lembra que fez tudo errado, já pode estar avançada a idade, sempre há tempo de voltar. Mas já passou por uma boa parte da sua vida aqui na terra fazendo coisa errada. Então por isso que o Senhor disse: descobrirei a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade para nós que conhecemos a palavra? A verdade está aqui. Isso é verdade. Aqui está toda a verdade. Aqui se acha toda a verdade. A mesma coisa quando falamos das coisas espirituais, aonde o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas, até membros, até tem bom tempo em igreja, muitas vezes não sabem o que quer dizer isso. Isso é muito importante, que o ensinamento bíblico ensina essas coisas. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, o que representa tudo isso para nós aqui? Está aqui. Esse é o caminho. Está o caminho, tudo aqui está o caminho. Se quem não conhece a palavra, não sabe o caminho. E ele diz: a verdade, eu sou a verdade. Aqui está toda a verdade espiritual. Está toda a verdade. E a vida, aqui está toda a vida. Quem tem e conhece as palavras, ele sabe muito bem o que quer dizer isso. Porque quando Jesus deixou o caminho, a verdade, a vida, ele deixou a sua palavra para representar tudo isso. Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, não sabe o que é o caminho, não sabe o que é a verdade e também não sabe o que é a vida espiritual. Nós sabemos muito bem a nossa vida aqui na terra, louca do jeito que ela é. Mas a nossa vida espiritual, aquela que o Senhor nos ensina, ela só através da palavra é que nós conhecemos ela e sabemos como andar e como chegar até ela. Continuando no estudo que a gente tem passado todas as quarta-feiras aqui,
eu gostaria que a gente completasse uma coisa. Em Coríntios, Paulo ensinava a igreja aos Coríntios, porque os membros naquela época da igreja, todo o povo, eles tinham grande dificuldade com respeito ao Senhor Jesus. E principalmente com a ressurreição do Senhor. Então Paulo, ele se vestiu de grande sabedoria, como ele sempre, Deus deu muita sabedoria a ele, sempre tentou explicar para que todos, naquela época da igreja lá de Coríntios, que tinha essa dúvida, que o pessoal não poderia ter tudo isso de dúvida no seu coração. Porque Paulo explicava que se Jesus não tivesse sido ressuscitado, e ele não fosse as primícias dos que dormem, a nossa pregação, ele quis dizer na época, a nossa fé, tudo era em vão. Tudo era em vão. Em quem nós teria como firmar a nossa fé? E quem a gente pudesse acreditar? Se a gente, todos daquela época, nós hoje também, não acreditasse que o Senhor ressuscitou. Porque Paulo explicava que se Jesus não ressuscitou, nós também não ia ressuscitar. Então, o que adiantaria nossa vida aqui na terra? Nada adiantaria. Se a gente também não tivesse a certeza de uma segunda vida, da nossa ressurreição. Por isso que Paulo tinha certeza do que ele falava. Então ele explicava de uma forma para que todos pudessem entender na época que Jesus foi ressuscitado. E ele apareceu aos discípulos, apareceu aos apóstolos, enfim, ele deu a certeza que ele estava junto do Pai. Porque se a nossa vida, ela se tivesse o tempo só aqui na terra, nada valeria para nós. Por isso que Paulo sempre pregou firme, dando a certeza de que o Senhor ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Também, Paulo também explicou na época que havia grande dúvida, que Paulo disse que tinha dois Adão. Dois Adão. E que Paulo teria que explicar, porque naquela época, hoje já o pessoal poucos conhece a palavra de Deus, e naquela época era muito mais difícil pregar o evangelho, porque tinha grande restrição com respeito ao evangelho. Então Paulo, para poder aquele povo se firmar na fé, ele teve grande trabalho, mas um trabalho que deu muito fruto. Então, ele informava o pessoal, todos os membros, com respeito aos dois Adão, para que o povo realmente entendesse por que e qual o motivo que teria a vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Então Paulo explicava que o primeiro Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, foi feito do pó da terra. E por ele ter pecado contra Deus, ali nasceu o pecado mortal. Porque Deus, na criação do homem, ele, na maneira que a Bíblia nos ensina, ele criou o homem para a eternidade. Ele não ia morrer. Mas o homem quis ser mais sábio do que Deus, cometeu logo de início o pecado mortal. Então, por causa do pecado mortal de Adão até Moisés, quando não existia a lei, todos não conheciam o pecado, todos morreram por causa do pecado de Adão. Morreram com o pecado. Todos.
de Adão até Moisés. Moisés foi criada a lei aonde era proibido o pecado. Ali foi criada a lei, aonde o homem passou a conhecer o pecado. Porque enquanto o pecado ele existia, mas não existia a lei, o pecado não era pecado, porque não era considerado pecado, porque não existia lei, não pecar. Os mandamentos não diziam não pecar. Então o homem só conheceu o pecado por causa da lei. Então, quando Moisés criou a lei, então aí o homem passou a ser conhecedor do pecado. Também, ele explicava, Paulo, com respeito ao segundo Adão, aonde ele deixou claro que como o primeiro Adão, por causa do pecado mortal, todos morreram pecadores, ele explicava que o segundo Adão era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o segundo Adão. Só que o primeiro Adão foi criado do pó da terra. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele é celestial. Então, ele veio de cima. Ele já era Deus. Uma coisa que aconteceu, que ele, para poder o verbo se fazer carne e habitar entre nós, então ele foi gerado por uma senhora, aonde nasceu o Senhor Jesus como carne e habitou entre nós, para que o Senhor pudesse habitar entre todos nós e ali morrer aquele pecado que foi cometido pelo primeiro Adão. Então a vinda do Senhor Jesus foi justamente para que o homem deixasse de morrer por aquele pecado mortal e passasse a ter uma vida nova com Deus. Uma nova vida. Porque a partir do Senhor chegou e pregou o Evangelho a todos nós, na época foi pregado, e hoje ele prega através da palavra, e nos ensina, é que passamos a ser conhecedor, que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, e Ele enviou o Espírito Santo Consolador, para que acompanhe todos nós aqui, para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, para que o homem possa entender que o pecado, ele pertence à carne. O pecado pertence à carne. E nós que temos conhecimento da palavra, é muito importante saber essas coisas. Porque se a gente não conhece as coisas que é boa ou que é má para a nossa vida, a gente não sabe como fazer. Por isso que existiu a lei proibir e os mandamentos. E também, ele nos deixou claro que o maior inimigo do homem aqui na terra não é aquele que a gente pensa, que é o inimigo que muitos dizem, não, é o diabo, é isso, aquilo. Não é esse. Porque esse, ele trabalha na carne do homem. Quando o homem, ele não tem os mandamentos do Senhor, ele trabalha. Mas o maior inimigo do homem é a morte. A morte é o maior inimigo do homem. Porque ele veio através de um pecado. Aí foi criada a morte. Então a morte é o maior inimigo. No entanto que o Senhor Jesus disse que na sua vinda vai ser destruído tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Seja potestade, seja tudo. Tudo que for contrário à lei do Senhor, o Senhor Jesus vai destruir. A palavra de Deus diz que ele vai colocar embaixo dos seus pés. E o último a ser destruído é a morte. É a morte. Após ele destruir a morte, ele vai entregar o seu reino, o seu reinado ao Pai,
para que o Pai possa reinar sobre ele, sobre tudo e sobre todas as coisas. Somente aí. E outra coisa que ele também deixou claro, que assim somos nós após a morte da carne, o novo corpo. Todos somente têm que morrer, ele disse. Todos têm que morrer. Aí Paulo deixou um exemplo, na época, explicava para aqueles membros da igreja de Coríntios, que deu exemplo da semente. Que se plantamos uma semente e ela não morrer, não nascerá um corpo apropriado para aquela semente. Porque Deus dá o corpo apropriado para cada coisa. Ou seja, uma simples semente, a Bíblia relata de trigo, ou qualquer semente que nós plantarmos. Deus dá um corpo apropriado para cada coisa. E Paulo explicava que assim como Deus dá uma semente, um corpo para cada semente, que após a morte da semente ele dá um corpo para ela apropriado para cada semente, também vai dar um corpo novo para nós. Após a morte dessa carne, nós vamos ter um novo corpo. E esse novo corpo é celestial. Após a morte dessa carne. Então, Paulo teria que explicar para que todos crescem realmente na ressurreição, para que todos depois entendessem que nós também ganharia um novo corpo. Uma nova vida com o Senhor. Nós seríamos transformados para que possamos, até a vinda do Senhor Jesus, o corpo nosso ficaria dormindo, esse corpo espiritual. Ficaria dormindo até a vinda do Senhor. Então o que quer dizer? Nós, a partir da hora que a gente deixar a nossa carne, a gente morrer aqui, a nossa carne foi embora, a gente automaticamente vamos receber um novo corpo. Esse corpo é espiritual. E aqueles que guardam o mandamento do Senhor, aqueles que realmente vai ter a vida eterna com esse novo corpo, esses vão ficar dormindo até a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, aqueles que não guardam o seu mandamento, aqueles que não acreditam que o Senhor veio como Salvador do mundo, e Ele faz de tudo o que Ele quer aqui, e não se importa com nada das coisas espirituais, ele vai ser transformado também. Vai receber um novo corpo. Também vai ser transformado. Só que ele vai ser separado. E a Bíblia diz que eles, ao ser separados, eles vão ter uma nova vida, diferente das que nós, que cremos na salvação, vamos ter. Que tipo de vida eles vão ter após a transformação do corpo deles? E eu não posso relatar, porque eu não tenho todo esse conhecimento para relatar. Mas todos vão ser transformados. E também, Paulo explicava, e a palavra de Deus também nos relata, que o corpo nosso, a nossa carne e o sangue, ele não herdará o reino do céu. Ele não herdará. Porque o nosso corpo, ele é um corpo mortal e pecador. A nossa carne, ela é pecadora. Então, ela não tem o direito de receber a vida eterna. Ela vai se acabar. Do pó, ela veio, do pó, ela vai voltar. Por isso que a gente tem que ter conhecimento da palavra, para que a gente possa aguardar aquilo que nos interessa, que é a salvação, que é a parte espiritual.
se a gente já sabe que o nosso corpo não herdará o reino do céu? Porque a palavra de Deus nos relata que até entre estrela há um diferente brilho. Há um diferente brilho. E há uma diferente glória. Por quê? Porque nós que estamos aqui, aquelas pessoas que não conhecem e não têm conhecimento do que é a palavra, eles acham que a vida deles é só isso. Por ser só isso, esse gloria se enche de glória terrestre. Aquilo que agrada o seu corpo e que possa, de uma maneira, te encher de tudo aquilo que realmente ele precisa para ter uma vida boa aqui, como o terreno. Ele se glorifica disso. Ele se aproveita do máximo que ele pode para sustentar a carne dele e os prazeres deles. Mas ele não se preocupa com a nova vida dele. Porque ele não acredita. Ou se acredita, não quer saber dessa nova vida. Ele acha que morreu, acabou. Por isso que é importante que a gente possa conhecer. Se nós vamos receber um novo corpo após a morte da nossa carne, a gente vai ter uma glória diferente deles. Uma glória totalmente diferente. Seria uma glória celestial. Assim como existe a glória terrena, existe a glória celestial. Assim como existe o homem terreno, existe um corpo terreno, existe o corpo celestial. Se a gente não conhece a palavra e não vem ao estudo bíblico para que a gente possa saber o que é uma coisa e o que é outra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o mundo lá fora não ensina nada disso. Ele não ensina. Ele ensina as coisas da carne. E não ensina aquilo, o objetivo que nós precisamos. Outra coisa também que ele deixou claro, e Paulo falava muito isso para que o povo naquela época, os membros entendessem, é que primeiro veio o homem terreno. Primeiro veio o homem terreno. Depois é que veio o homem espiritual. Depois. Então não veio a primeiro o espiritual para depois vir o celestial ou o terreno. Primeiro veio o quê? Primeiro veio o homem terreno. Depois veio o celestial. E a gente tem que saber essas coisas para que a gente possa crer de verdade. E não ficar com muita dúvida, sujeito a perder a salvação porque nunca teve interesse. Outra coisa, sobre o pecado, aquele que destrói o homem, em Romanos 5, 13 e 14, o pecado, a Bíblia nos relata que o pecado ele entrou no mundo através do quê? De um homem. O pecado entrou no mundo através de um homem, que foi Adão. Através de Adão é que o pecado entrou no mundo. E a gente vai ler isso e vai aprender de que forma o pecado conseguiu destruir toda a criatura. Depois, por intermédio da lei, que conhecemos o pecado. Também, a lei é o instrumento que o pecado usa para levar o homem à morte. Veja bem, que por um homem o pecado entrou no mundo. E a lei é um instrumento
que o pecado usa para matar o homem? A lei. Porque a lei, ela proíbe o pecado. E como ela proíbe o pecado usa a lei como instrumento para matar o homem. Por quê? O homem que não conhece a lei, ele peca. E ele pecando, ele está morto espiritualmente. Então o pecado é conhecedor da lei. Porque a gente vem explicando que nós só conhecemos o pecado por causa da lei. E a lei se tornou um instrumento do pecado. Porque o pecado, por causa da lei, se tornou um instrumento para ele destruir o homem. Levar o homem para a morte. A gente vai ver hoje aqui isso aqui. Outra coisa também, porque sem lei o pecado estava morto. Por que o pecado que iniciou em Adão até a lei de Moisés, o pecado estava morto? O pecado estava morto. Mesmo ele existindo, o pecado que ele entrou no homem, mesmo ele existindo, estava morto espiritualmente. Porque não existia lei não pecar. Como a lei não existia e nem o mandamento não pecar, o pecado estava morto. O pecado ele veio a reviver quando foi implantada a lei e o mandamento da lei. Aí o pecado veio a acordar. E daí ele começou a agir na vida de todos os homens. Por isso que a Bíblia diz que a lei é instrumento do pecado. Vejamos também que o homem conheceu a lei, e com a lei o homem está morto junto com o pecado. O homem conheceu a lei, e com a lei o homem está morto junto com o pecado. Outra coisa, com o preceito da lei, morri, e com o pecado. O mandamento que veio trazer a vida, matou o homem por causa do pecado. O mandamento que veio trazer vida para o homem, matou o homem por causa do pecado. Você veja bem que se a gente não estuda a Bíblia, não lê e não sabe como separar as coisas, a gente não sabe por que não pecar. Minutinho. Vejamos, por meio de uma coisa boa que é o mandamento, e ela é justa e santa, que é o mandamento, me levou à morte. Por meio de uma coisa boa, que é o mandamento, que ela é justa, o mandamento é justo, é santo, mas ele me levou à morte. Por causa de quê? Por causa do pecado. Diz também, a lei e o mandamento, ele é espiritual. A lei e o mandamento, ele é espiritual. E por que o homem peca? Porque o homem é carnal. E a lei é espiritual. Porque a lei, sendo espiritual, o homem é carnal. Então ele peca porque ele passou a conhecer a lei e os mandamentos. O pecado e a carne é terreno. Leva o homem a escravo da morte. Não faz aquilo que prefere, mas faz aquilo que a carne deseja. Veja bem, não faz aquilo que prefere,
mas faz aquilo que a carne deseja. Porque muitas pessoas, a gente vê que ele até conhece e sabe que não deve pecar. E ele, sabedor disso, ele não quer pecar. Ele não quer pecar. Mas a carne dele é mais forte do que ele. Faz ele cometer o pecado, mesmo não querendo. Para que a gente possa tirar todas as dúvidas, vocês, por favor, vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Onde a gente vai começar a tirar todas as dúvidas com relação do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Diz o versículo 7 diz o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse não cobiçará. Veja bem que o homem só conhece o pecado por causa da lei. E ele só conhece as coisas que não pode ser cobiçada, porque ali a lei diz, não cobiçará. Outra coisa, no versículo 8 diz o seguinte: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Acabamos de falar agora mesmo. Toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Com a lei, o pecado volta a agir. Sem a lei, o pecado está morto. E no versículo 9, olha o que diz: outrora, sem a lei eu vivia. Outrora, antigamente, sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Olha que coisa que a gente aprende. Outrora, quer dizer, antigamente, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Por que morri? Porque o pecado passou a agir na vida daqueles que passou a conhecer a lei. No versículo 10, diz o seguinte: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Gostaria de repetir esse versículo número 10, versículo 10, porque é muito importante para nós. Olha, veja bem. Se o mandamento que me fora para a vida, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja bem, no versículo 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, o homem,
a pessoa, o membro, que não conhece os ensinamentos que o Senhor deixou, que está aqui, ele nada disso sabe. Ele não sabe. E ele não sabendo, ele comete pecado, ele comete coisas absurdas com relação à parte espiritual e pode perder sua salvação por pouca coisa e por falta de quê? De conhecimento. Porque há grande interesse da população de hoje, principalmente no mundo que qual vivemos hoje, de ele conhecer tudo, todos os livros, muitos lê livros de todo tipo, mas ele nunca se interessa a ler o que realmente precisa. Por quê? Porque ele acha que aqueles outros livros edificam ele como carne aqui no mundo. Mas esquece que o que mais edifica o homem e o que alimenta o homem na parte espiritual é a palavra, é a escritura. Então, é muito importante que a gente, quando lê a Bíblia, cada versículo tem que saber a revelação que aquilo está nos trazendo. Porque se também lê a Bíblia de qualquer jeito, não vai adiantar nada. Nada vai ser revelado. Continuando no versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Acaso o bom me matou? Não, desculpa, o versículo 13. Vou repetir. Acaso o bom se me tornou em morte? O que quer dizer? Acaso o bom se me tornou em morte? O mandamento. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é o mandamento, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse a sobremaneira maligna, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse a sobremaneira do maligno. Nós só conhecemos as coisas que são malignas através da lei e do mandamento. Porque se o mandamento não existisse e a lei, tudo era igual. A gente não conhecia. De maneira nenhuma. Porque se nós conhecemos, porque existe a lei. E ela é espiritual. Porque existem as leis terrestres que pertencem ao homem. Que também temos que obedecer elas. Mas hoje estamos falando de uma lei espiritual. No versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja bem, que eu gostaria até de repetir isso de novo, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, ele sabia de tudo que ele poderia e estaria fazendo, pois não faço aquilo que prefiro, e sim o que detesto. Então veja bem, que a carne, ela é mais forte, para quem não conhece, a carne é mais forte do que a vida espiritual.
A carne é mais forte. Porque ela leva o homem para a morte. E aqui, a palavra de Deus nos revela que ele não fazia aquilo que dentro dele ele desejava não fazer, mas fazia aquilo que a carne queria fazer. Ele sabia que não podia fazer, mas fazia. Porque a carne era mais forte e dominava ele. E até hoje a carne domina o homem. Por isso que o homem precisa ter muito cuidado quando se trata da concupiscência da carne e dos olhos. Porque se o homem for sustentar os prazeres da carne, ele perde com certeza a sua vida eterna. Porque a carne, ela leva o homem à morte total, à vontade da carne. E hoje a gente está vendo, lendo e aprendendo que nós, convertidos, e que nós, conhecedor da palavra de Deus, temos a nossa carne. E eu sei que é difícil, porque a vontade da carne, ela fala muito alto. Mas o Senhor sabe. Por isso que Ele sempre diz, é importante que o homem aprenda a frear a língua. Porque se o homem não aprender a frear a língua, na maneira dele falar, na maneira dele dirigir a palavra, ele já pode estar ali colhendo a morte dele. Só não falar. Quanto mais não agir. Vejamos no versículo 16, diz o seguinte: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja bem, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa a lei. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que o pecado habita nele? Habita onde? Habita na sua carne, habita nos membros, todos os membros. Habita o pecado. Porque muitas pessoas criticam uma prostituta, critica outro tipo de pessoas. Só que a gente aprende que o pecado está na carne. Seja o meu dedo, ou a minha mão, o meu braço, o meu olho, o meu cabelo, o meu corpo, os pés, tudo pertence ao corpo que é da carne. Então você vê uma prostituta que entrega o corpo e você não vê que você possa estar pecando mais do que ela com outros membros do seu corpo. Quem sabe uns pecam mais com a mão, que faz aquilo que não presta. A mão leva à morte do corpo. Quem sabe outros usam o membro, o dedo, para pecar. Se você digitar do jeito que o mundo está hoje, digitar 5 letrinhas ali, você pode destruir grandes coisas. Com o quê? Com os dedos. O resto do corpo não pecou. Quem pecou? Foi o dedo. Quando você não conhece a concupiscência dos seus olhos, a maneira de você olhar pode te levar à morte. Por quê? Por causa do olho. Porque na Bíblia a gente aprende também que o Senhor deixou claro que se um olho pecar, arranca ele, é melhor que vá para o céu um olho do que com 2. Mesma coisa ele fala da mão. Então imagina nós, se cada vez que a gente pecar,
tivesse que cortar um membro fora do corpo, acho que estaria todo quase só o corpinho pequeno. Porque a gente está sujeito, porque a carne, ela é muito forte. Então por isso que a gente tem que ter conhecimento para que a gente possa administrar todo o membro do corpo. Porque tem pessoas que vêm na igreja, ela aprende a palavra, ela sabe o que quer dizer caminho, verdade e vida, ela sabe do início do Testamento, da Bíblia, até Apocalipse. Ou quer dizer, de Gênesis a Apocalipse. E ela acha e é convencida que ela não tem pecado ou não peca. Muitas pessoas pensam assim. Será que ela parou para pensar que qualquer membro do corpo pode levar ela à morte por causa do pecado? Porque tem pessoas que julgam o outro porque minha amiga falou isso, falou aquilo. E ela? Aonde? Qual o membro que ela está usando para se destruir com o próprio pecado? E a gente só aprende isso na palavra. Vejamos no versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro. Porque não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Veja bem como é importante o versículo. Olha bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então a pessoa que não conhece e não tem conhecimento da palavra, ele faz o mal sem querer. Ele não faz aquilo que ele prefere, mas faz aquilo que a carne deseja. No versículo 20, olha o que diz. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Vou repetir o versículo 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja bem o versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Veja bem o que ele diz. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, no versículo 23, mas vejo nos meus membros, presta atenção, mas vejo nos meus membros outra lei que, gerando contra a lei da minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vou repetir de novo esse versículo 23, que ele é muito importante para nós. Justamente sobre isso que a gente estava falando. Mas vejo nos meus membros outra lei que, querendo contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E é isso que a gente acaba de explicar. Depois no versículo 24, diz assim:
Desventurado o homem que sou, desventurado o homem que sou, quem me livrará do pecado desta morte? Desventurado do homem que sou, quem me livrará do pecado da morte? Veja bem a resposta do versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Gostaria de repetir de novo esse versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então vejamos, irmãos que está aqui, ou as pessoas que possam ter oportunidade de ouvir essa gravação de hoje, para que todos possam ter conhecimento que de nenhuma forma nós que somos carnal vamos chegar a lugar nenhum se a gente não saber separar as coisas. Porque se nós somos sabedor, conhecedor da lei, conhecedor dos mandamentos, e mesmo assim, a gente, por causa da nossa carne, que é forte, a gente continuar pecando, a gente pode entrar num funil aonde não vai ter saída. Agora, se nós puder, de alguma forma, aprender a nos controlar cada membro do nosso corpo, a cada membro do nosso corpo, porque cada membro age de uma forma. Se a gente puder controlar a nossa vida espiritual ou terrena, pode ter uma outra forma e uma outra maneira de ser construída. Não precisa ser construída de formas 100%, porque ninguém é perfeito. Mas se nós somos conhecedor, a gente pode construir de uma maneira que a gente possa viver bem e diminuir o pecado que a nossa carne nos leva a pecar, e de maneira nenhuma pecar contra o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus deixa claro que o homem que peca contra a carne e o sangue, Deus perdoa. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo, o julgamento é outro. Então, hoje a gente teve uma grande experiência disso tudo. Que a nossa carne, ela nos leva à morte. Então, vamos saber de uma coisa. O nosso corpo, que ele vai morrer. Mas não vamos deixar a nossa vida morrer junto com ele. Isso é importante para nós. Eu gostaria de agradecer aos membros da igreja. Já estamos em cima do horário. Agradecer ao pastor pela oportunidade também que ele nos dá para passar o ensinamento. E agradecer também a todos por ter paciência. Mas vale a pena, porque o ensinamento nos edifica. Porque se nós temos o conhecimento, aí as outras reuniões que é levada a ensinamento do Espírito Santo, avivamento da igreja, você com o conhecimento,
você vai receber ela de uma outra forma. Você vai sair daqui edificado com aquilo que você ouviu e aprendeu. E no novo dia que você vai vir, você vai chegar aqui na igreja pensando de forma diferente. Isso é importante. Porque só vir à igreja por vir, para ouvir a palavra, e logo 2 horas depois, você não saber nada daquilo que você construiu ou aprendeu, não é o suficiente para nós. O suficiente é que você saiba a verdade, para que depois as reuniões de avivamento possa servir para que você realmente venha agradar mais a Deus. Mas para você agradar a Deus, você precisa saber como agradar a Deus. Se você não sabe, então não pode agradar. E é isso que estamos fazendo todas as quarta-feiras aqui. Então, obrigado. Vamos fazer uma pequena oração. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos hoje. Os membros, famílias, convidados. Obrigado por tudo, Senhor. Eu tenho certeza que tudo isso é para a nossa edificação. Tudo isso o Senhor nos deixou para que cada um de nós possamos levar para nós e no dia a dia poder utilizar de tudo aquilo que aprendemos. Então, muito obrigado, Senhor, que leve a todos nós para casa com saúde, com paz, com amor, com alegria, para que possamos ter todos os dias, um grande dia na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é o que nós desejamos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que todos possam aqui, ou venham refletir, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, elas têm deixado